Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Mais uma aula PBD, Classe Heróis da Fé, da revista Multiplicação. A lição 2 nós vamos falar nesta manhã. E o tema de hoje é Filipe, o evangelista pessoal. Essa lição ela foi editada pelo pastor Lars Erickson Johnson. Eu gosto sempre de falar sobre o título da lição, né? Filipe, o evangelista pessoal. Quem foi Filipe? Esse grande evangelista, discípulo de Jesus. Filipe nasceu em Betsaida, que é a cidade de André e de Pedro também. Ele foi um jovem inexperiente em que Jesus viu nele um potencial enorme. E Jesus logo em seguida o chamou para o ministério. E lá em João 1, 43 e 44, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E o verso 44 fala assim: Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Foi Filipe quem apresentou Natanael a Jesus, que também foi um discípulo de Jesus. Filipe foi um dos 7 diáconos, juntamente com Estevão, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pérmanes e Nicolau. Esses 7 nomes foram os 7 diáconos da igreja primitiva. Depois de 20 anos de ministério, Filipe hospedou em sua própria casa, veja o que Filipe fez, com suas 4 filhas, Paulo e toda a comitiva que Paulo tinha ali pregando o evangelho. Então isso aqui é só um resuminho bem rápido da história de Filipe, esse evangelista pessoal, né? Um grande homem de Deus. O texto áureo que o pastor Eric Johnson colocou, ele colocou João 14, 9a. Fala assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Por que Jesus falou isso para Filipe, né? Aqui é uma conversa que Jesus teve com Filipe, onde Jesus adverte ele dizendo, né? Estou há tanto tempo com você, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem me vê, Filipe, quem me vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Para entender esse versículo, nós temos que ler o 8. O 8 fala, nessa conversa de Filipe com Jesus, ele fala assim, para que Jesus mostrasse o Pai a ele. Mostra-nos o Pai, ele fala, o texto fala assim, mostra-nos o Pai que nos basta, né? Aí ele fala, estou há tanto tempo com você, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então ali foi até uma advertência de Jesus para Filipe, né? Que ele quis dizer: Filipe, eu e o Pai somos uma pessoa só, nós somos um só, eu e o Pai. Texto bíblico inspirativo. A lição de hoje ela traz só um texto que está em João 1, 43 a 51. Esse texto aqui dá a impressão que Natanael está fazendo uma gozação a Nazaré, aos moradores de Nazaré, o povo de Nazaré, né? Natanael sabe que a cidade de Nazaré não é um lugar de boa fama. O povo de Nazaré, eles eram desprezados pelos judeus. E além do mais, não é lugar, ele quis dizer, não é lugar do nascimento daquele que foi profetizado, o Messias que foi profetizado, né? Na mente de Natanael questiona e ele tem dificuldade em aceitar essa afirmação de Filipe, né? Que é onde Filipe encontrou Natanael e disse: havemos achado
aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então foi aqui que Natanael questionou a Filipe: pode vir alguma coisa de Nazaré? Né? Pode vir alguma coisa, uma ofensa, foi uma ofensa, tipo de uma ofensa que Natanael fez, né? Então a visão sobrenatural de Jesus em relação ao caráter de Natanael convence esse israelita que foi confrontado por Jesus, né? Por Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E o verso, se você ler o texto aí da revista, o versículo 50, ele está falando assim: ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Jesus tinha tido essa visão de Natanael. Viu ele debaixo de uma figueira e falou para ele: pois maiores coisas do que esta verás. E o verso 51 fala assim: e acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus, né? Que passagem bonita essa do texto de João 1, 43 a 55, essa visão que Jesus teve de Natanael. Agenda de leitura. Essa agenda de leitura são as leituras semanais, né, que eu costumo ler. Cada dia eu leio um versículo desse e medito nesse texto de segunda a domingo. Nós tivemos na segunda-feira 1 Pedro 3, de 14 a 19. Esse texto fala do amor fraternal, que é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de carinho pela figura do outro, né? Sem interesse. Isso é pelo amor, né? Ser paciente, o texto fala, ser paciente nas aflições, segundo o exemplo de Jesus Cristo. Devemos ser pacientes, a palavra de Deus diz, para que nós sejamos pacientes, principalmente fazendo a obra de Deus, né? E o outro texto da terça-feira foi 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Aqui é uma palavra que trata da perfeita reconciliação do homem com Deus. Se você ler o texto completo, você vai ver que o texto fala dessa reconciliação do homem com Deus. Depois nós tivemos Atos 16, do 25 ao 34. Eu vou ler o texto para a gente entender o que ele está dizendo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E o 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E o 27, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O carcereiro ficou apavorado, ele achou que todos os presos tinham fugido, e pedindo luz saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. Ele se apresentou ali dentro, na prisão ali, a Paulo e a Silas. E o 30 fala assim: e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado. Veja o que aconteceu com o carcereiro e todos os seus, quer dizer, a família do carcereiro, e levando-os à sua casa, depois à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Foi batizado e todos os seus. Veja o que aconteceu com aquele carcereiro quando ele viu a prisão sendo aberta para Paulo e a sua comitiva.
Pois o outro texto é João 6, de 3 a 15. Um texto muito conhecido dos crentes, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus fez aquele milagre tão grande, multiplicando o pão e os peixes. E o outro texto, João 14, de 1 a 9, aqui é onde Jesus diz que ele é o único caminho, né? E o texto fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E para encerrar a leitura semanal, nós tivemos João 12, de 20 a 26, é o texto em que Jesus diz que veio a este mundo para todos os povos. Encerrando essa introdução, irmãos, o pastor Eric Johnson, ele diz assim, no final dessa introdução: os meios de comunicação de massa, tais como rádio, televisão e etc., são importantes. A evangelização, são importantes a evangelização, mas nunca poderão substituir o contato pessoal com almas que queremos levá-los a Cristo. Aqui, pastor Eric Johnson está querendo dizer o título, né? O evangelismo pessoal, o tete a tete, levando as pessoas a Cristo na conversa nossa com as pessoas do mundo. O primeiro ponto da lição fala assim: queria conhecer profundamente o seu Deus. É um texto que está em João 14, de 8 a 10. Queria conhecer profundamente o seu Deus. O básico em aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o básico, é aprender e ter a certeza que Ele é o único caminho. Esse é o básico. E nós temos que, quando evangelizar alguém, falar que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, até o Pai, né? Nosso Deus. Lá em João 14, 6, fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Vou repetir: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é Maria, não é Pedro, não é Paulo, não é João, entre outros muito mais. Evangelização é fazer as pessoas saberem que Jesus é o único caminho até Deus. Paulo, Pedro, João, Maria foram pessoas muito importantes na evangelização, mas não, a palavra de Deus não diz para adorá-los. A gente tem que aprender o que eles ensinaram a nós, mas nunca adorá-lo. A adoração nossa deve ser somente a Jesus e a Deus, o nosso Pai. Quando nós adoramos a Deus, quando nós adoramos ao Pai, nós recebemos, como eu falei na aula passada, nós recebemos o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nossa vida. Evangelização é fazer as pessoas saberem que Jesus é o único caminho até Deus. Princípios fundamentais para alcançar a fé é crer somente em Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Nós temos que ter diálogos com Jesus, ter aproximação com Jesus, né? Faça de Jesus o seu grande amigo. Nós temos que fazer Jesus como nosso amigo, conhecê-lo profundamente. Como nós conhecemos Jesus? Meditando, lendo, meditando a palavra de Deus. Você tem uma aproximação, Ele começa a te revelar o ministério, Ele começa a te revelar aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve falar, Ele te revela. Isso é evangelismo pessoal, que Jesus te mostra como você deve agir. Princípios fundamentais para alcançar pessoas a saberem que Jesus é o único caminho até Deus. A palavra-chave do Evangelho de João é crer. Se você lê o Evangelho de João, a carta de João ali, o Evangelho de João, a chave ali é crer somente. Paulo e Silas na prisão, perto da meia-noite, no texto que nós lemos, oravam e cantavam a Deus. De repente sobreveio um grande terremoto.
Os alicerces do cárcere se moveram, as trancas da prisão se abriram, porque eles estavam ali na presença de Deus. O cárcere, apavorado, tirou a espada e quis se matar. Paulo deu um enorme grito a ele e disse, está lá na palavra de Deus, em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu pego para mim essa palavra, pegue para você essa palavra, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você passa a ser um evangelista pessoal como foi Filipe, que é o tema da lição de hoje. Tu e a tua casa, porque Deus trabalha em unidade, Deus trabalha em união, Deus gosta de trabalhar na família. Quando Ele leva um, Jesus quer levar a família toda. Eu fui, os outros virão com você. Você passa a ser exemplo, você passa a ser um evangelista pessoal para a tua família. A sua conduta, ela passa a ser um evangelismo que você está levando para dentro da tua casa. E toda a casa desse carcereiro foi salva. Foram todos batizados, a palavra de Deus diz isso. A fé revela o que em nós? Nossa compreensão com a palavra de Deus. E com isso, libera em nós a vontade de uma atividade do Espírito Santo na nossa vida. A fé com amor evidencia em nós obediência com as coisas de Deus. Por fim, a fé aproxima Deus de nós para receber o dele tudo aquilo que a nossa fé necessita. Tudo aquilo que a minha fé necessita quando eu tenho essa aproximação com o Pai e com o Filho. Se temos fé, acreditamos nos milagres de Jesus Cristo. A fé, ela nos leva a isso. A fé em Jesus Cristo, ela nos leva a isso. A glória de Deus se revela naqueles que creem. Simplesmente assim. Glória a Deus. Nós temos que reconhecer que aquilo que praticamos da palavra de Deus é que nos traz as bênçãos, tanto para a nossa vida como para os outros, aquelas pessoas que estão próximas de mim, de você. Simples assim, repito, simples assim. Reconheça que Jesus Cristo é o único caminho até Deus. Jesus Cristo é o único caminho, isso é fato. Temos que conhecer Jesus para conhecer o nosso Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ore, espere o ministério das obras maiores acontecer na sua vida, acontecer na sua família, acontecer na tua igreja. Busque essa presença de Deus na sua vida, essa presença de Jesus Cristo na sua vida. Não descuide de pedir ao Pai as coisas que nós precisamos. Pede. Jesus fala, pede, bate e busque. Jesus falou isso em Mateus 7. Ele falou assim, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Pastor Eric Johnson, ele diz assim, no final desse tema, queria conhecer profundamente o seu Deus, ele fala assim, também nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e por intermédio dela nós podemos conhecer nosso Pai Celeste. É por isso que cada dia precisamos ler a sua palavra, a fim de que melhor possamos conhecê-lo. Em cada versículo da palavra de Deus está revelada a sua vontade para a nossa vida. Olha que palavra do pastor Eric Johnson. Em cada versículo da palavra de Deus está revelada a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Glória a Deus. E o ponto 2 é o testemunho pessoal. Vamos comentar um pouco. Os sinais de um servo de Deus, eu não gosto quando diz crente, eu não gosto dessa palavra crente. O termo ideal que se diz é o servo de Deus,
Por que eu estou falando isso? Crente se usa em muitas situações. Tem pessoas que são crentes em Maria, tem pessoas que são crentes em Paulo, em Pedro, em João, em Santo Agostinho. Os sinais de um servo de Deus é o que? É a sua postura, é a sua conduta neste mundo de trevas que nós vivemos. É o que dá crédito quanto à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a nossa postura. Esse crédito, ele não está limitado a apóstolos, a bispo, a pastores, entre outros tantos títulos. Esse crédito, todo cristão, servo de Deus, deve ter uma conduta que o valoriza. O seu testemunho pessoal, por onde quer que andar. Nós, cristãos, espiritualmente, fazemos parte de uma comissão do Senhor. Para o que essa comissão? Transmitir o Evangelho de Cristo em lugares que frequentamos. Nosso testemunho pessoal, que é o título desse ponto 2, nosso testemunho pessoal. As pessoas têm que ver em nós algo que o atrai. Ver em nós algo que o atrai. Eu queria dar um breve testemunho. Teve um tempo atrás, eu estava andando pela Marechal Deodoro, eu não lembro se eu estava em busca de um par de sapato ou um par de tênis. Eu sei que eu entrei numa loja de calçados e me apresentou assim de imediato um jovem, rapaz novo, vendedor. Ele, sem eu abrir a minha boca, ele falou: "O senhor é crente?" Eu falei: "Sim, eu sou um servo de Deus." Eu não sei o que ele viu em mim que ele fez essa pergunta. Aí ele me perguntou o que eu estava querendo, o que eu estava buscando ali. Os sinais, portanto, afirmam que somos testemunhas de Cristo em cada situação da nossa vida. Esses sinais, realizados por aqueles cristãos verdadeiros, confirma que a mensagem do Evangelho ela é genuína, ela é verdadeira, ela é eficaz. A mensagem da palavra de Deus, ela transforma, ela é muito eficiente, ela é eficaz. Que o reino de Deus chega até os lugares que frequentamos. Chega com poder através do nosso testemunho pessoal. E essas manifestações espirituais, ela deve continuar. Jesus deixa claro lá em Marcos 16, quando ele diz: "Vão pelo mundo e anuncie a boa, agradável notícia do Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado." E esses sinais, a palavra de Deus diz, esses testemunhos pessoais não são apenas para alguns servos de Deus, mas eles devem ser concedidos a todos que são servos de Deus, que em obediência a Cristo dão o seu testemunho pessoal do Evangelho, que é esse ponto que nós estamos comentando, e reivindicam as promessas de Deus para a nossa vida. O pastor Eric, ele diz assim, encerrando esse ponto 2, ele coloca assim: "O Senhor observa não somente as pessoas que deseja salvar, mas também a nós que labutamos nos seus planos. Isto mostra que nunca estamos sozinhos, e quando atentemos-nos ao seu serviço, somos constantemente por ele observados e guiados por Deus." Nós somos observados e guiados por Deus. Que coisa linda, que coisa gostosa. Nos dá prazer de continuar nesse caminho de evangelização. E o ponto 3, Filipe levanta pessoas a Cristo. Esse texto que está em João, está aqui em João 12, 20 a 22, diz que entre o povo tinha alguns gregos. Veja que esse texto é interessante.
Entre o povo lá tinha alguns gregos que foram ver Jesus em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E eles foram procurar e falar com Filipe, foram procurar Filipe, que era um cidadão da Galileia, que ele era conhecido como evangelista eficiente ali, evangelista pessoal, né? E pediram a ele: Senhor Filipe, queremos ver Jesus. Veja que diante de todos os seus discípulos, eles queriam que Filipe levava eles até Jesus. Filipe foi e comunicou isso a André e os dois foram falar com Jesus sobre esse assunto. Filipe foi e comunicou a André, e esse texto é um exemplo do quê? De que Filipe levava pessoas até Jesus. As pessoas procuravam Filipe para que elas fossem levadas até Jesus. Filipe era diferente dos demais discípulos ou pessoas próximas a Jesus. Na sua convivência com Cristo, ele tinha mudado até mesmo o seu comportamento. Aquele jovem lá, aquele inexperiente, quando Jesus chamou ele. Veja que quem era Filipe aqui já no final dessa lição, que se tornou diferente dos demais discípulos. Ele tinha prazer de levar as pessoas, de estar com Jesus, de levar pessoas para Jesus. Esse evangelista pessoal, Filipe. Isso trouxe a Filipe uma atração maior com as pessoas para procurá-lo, né? As pessoas gostavam de buscar Filipe, falar com Filipe, ser evangelizado por Filipe. É lindo quando as pessoas nos observam e descobrem que nós somos cristãos, servos de Deus. E o mais interessante, sem precisar falar nada, a luz de Cristo brilha no cristão. A luz de Cristo brilha naqueles que têm prazer de falar de Jesus Cristo. Uma outra vez, quero dar mais um testemunho rápido aqui. Uma outra vez, eu andando ali pela Marechal Deodoro, eu sempre, quando eu vou ali na Marechal, eu sempre ando apressado ali. Eu sempre quero, quando eu entro ali na Marechal, no meio daquele povo, eu sempre ando apressado, porque eu quero resolver logo o que eu fui fazer e voltar para casa. Então, andando rápido na Marechal, eu passei por uma mulher, passei rápido por ela, e ela olhou para mim em alta voz e disse: Jesus te ama. Glória a Deus. Estava andando até de chorar. Eu não sei quem é aquela mulher. Por que ela falou aquilo para mim, meu Deus? O que ela viu em mim? Ela fala: Jesus te ama. Então, irmãos, é muito bom quando as pessoas reconhecem que nós somos diferentes. Glória a Deus. Esse texto de 1 Pedro 2,12 fala assim: e tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, olha que palavra, como malfeitores, glorifiquem a Deus. Quando? No dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Essa palavra, ela me traz conforto de paz na minha vida. Ela me traz alegria, me traz paz no meu interior. E esse ponto 3.3 está aí na revista. Se você está com a revista aí, 3.3, uma palavra sobre missões transculturais. Esse é um desafio que recai sobre a Igreja do Brasil, né? Na conclusão, essas 4 perguntas que o pastor colocou, responda aí você mesmo em casa, na tua casa, faça uma meditação nessas perguntas que ele fez aí e responda você para você mesmo essas 4 perguntas aí, tá? Eu vou dar a minha conclusão sobre esse tema de evangelização pessoal. No prefácio, quer dizer, no texto preliminar da apresentação de Paulo, em Romanos 1,16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Deus nos oferece livremente Jesus Cristo. Deus está te oferecendo Jesus Cristo livremente. Por isso Deus
nos apresenta na Bíblia vários aspectos da salvação, salvação em Cristo. Cada um com a sua ênfase exclusiva, cada um com a sua capacidade, com a sua disposição, com a sua vontade de falar de Jesus. Essa lição de hoje do Evangelho pessoal nos deixa 3 aspectos para a salvação: a salvação, a redenção e a justificação. Salvação significa livramento, chegar na meta final em segurança, estar protegido de um dano maior que é a morte eterna. E a redenção é o nosso resgate mediante o pagamento de um preço. Redenção, se você ser resgatado desse mundo de trevas, pela qual nós somos salvos com o pagamento de um resgate. Qual foi o pagamento do nosso resgate? Qual foi? Responda aí para você. Eu vou responder aqui: a morte de Cristo. A morte de Cristo foi o pagamento do nosso resgate. Nós estávamos condenados, mas Cristo pagou o resgate com a sua morte. Justificação, o 3º ponto. A palavra justificar significa ser justo diante de Deus. Me torno justo diante de Deus. A justificação diante de Deus é uma dádiva. Isso não vem pelas obras. A salvação diante de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Filipe, que é o título da lição, Filipe, o evangelista pessoal, mas antes de tudo, ele quis conhecer profundamente o seu Deus. Ele quis conhecer profundamente Jesus Cristo. Passou a ter um testemunho pessoal, levar pessoas a Cristo com a sua fé, com a sua graça, a graça de Deus na sua valiosa vida. Jesus viu um potencial enorme quando viu aquele jovem Filipe. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à nossa fé, em resposta ao nosso interesse pelas coisas de Deus. A fé em Jesus Cristo é a única condição que Deus requer do homem para ser salvo. Eu encerro essa lição de hoje com o texto de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Galardão é um prêmio, é uma recompensa de ser um evangelista pessoal. Amém. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta lição, por mais este ensinamento da tua palavra, Pai. Nos fortaleça, que nós possamos ser evangelistas por onde andarmos. Um evangelista pessoal como foi Filipe. O Senhor viu o potencial desse homem, desse jovem, e ele foi um grande evangelista pessoal, tanto que as pessoas o procuravam para que fosse levada até o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por mais este ensinamento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.